Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo pelo Facebook e também depois, quando ficar gravado no nosso canal do YouTube, Savipa, São Vicente de Paulo. Vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. São Vicente de Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha! Estamos aqui no nosso 11º encontro do estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. E hoje vamos tratar sobre o pecado contra o Espírito. Então eu convido a todos a pegarem a sua Bíblia, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 ao 30. Então, versículo do 20 ao 30. O pecado contra o Espírito. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito, ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite de novo, estamos aqui no nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Hoje, então, com o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 20 ao 30. E vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, esse pecado que Jesus nos diz que não será perdoado. Mas como assim, Padre Diego? Pois daqui um pouco saberemos e vamos conversar sobre isso. Mas é interessante como vemos nessa passagem, primeiro, os familiares de Jesus e também dos discípulos, que diziam, ele está fora de si, ele está louco, está fora de si. Isso pode acontecer conosco também. Quantas vezes, infelizmente, os familiares, os amigos, podem dizer, esse está louco,
ele fala muito de Deus. Ele fala muito de Deus, agora ele vai na missa, agora ele frequenta grupo de oração. Ele está louco, ele está louco. Pode acontecer. Que engraçado. Ser criticado por amar a Deus e por fazer o bem. Mas pode acontecer. Tanto é assim que nos diz no início dessa passagem que Jesus e os seus discípulos nem podiam tomar alimento. Imagina, porque eram tantas pessoas que precisavam de ajuda que eles tinham que se esquecer deles mesmos. E eles eram criticados porque eram pessoas generosas. Generosas. Então, muitas vezes, não devemos dar ouvidos aos outros, porque assim a gente acaba não fazendo o bem. E vemos também os fariseus, os doutores da lei, que diziam que ele estava endemoniado. Dizia que ele também estava louco, estava endemoniado. E Jesus mostra que quem está louco são eles. Olha só, ele fala, olha, com outras palavras, olha, quem está louco não sou eu. Porque ele mostra assim, quem perdeu a cabeça aqui? Claro que não fui eu. Como eu posso expulsar os demônios se eu luto contra o mal? Então ele está mostrando que quem está fora de si não é ele. Não são os seus discípulos, mas são aqueles familiares, aquelas pessoas que dizem que ele está louco por ajudar as pessoas. Ou está fora de si aqueles que estão dizendo que ele está endemoniado, mas se ele está expulsando os demônios. Então ele fala toda aquela parte que diz como pode Satanás expulsar o próprio Satanás. Em outras palavras, ele está fazendo... Está falando indiretamente, dizendo para os fariseus, olha, que eu acho que quem perdeu a cabeça não fui eu, porque aquilo que vocês estão falando não tem lógica nenhuma. Então, Jesus já começa mostrando que realmente, para que nós estejamos centrados em nós mesmos, devemos estar perto de Deus e fazer o bem e evitar o mal. E depois, ele comenta sobre este pecado contra o Espírito. E ele diz, em verdade vos digo, todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Em outras palavras, qualquer coisa é perdoado, menos o pecado contra o Espírito. Jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Olha só, impressionante. Mas Deus não é amor? Sim ou não? É amor ou não? Sim. Ele perdoa sempre? Sim, ele perdoa sempre. Mas como assim tem algum pecado que ele não perdoa? Calma que a gente já vai falar sobre isso. Esse Deus maravilhoso. Mas eu quero começar contando alguma coisa, algo que me aconteceu ontem. Bom, se vocês não sabem, agora vão ficar sabendo, eu estive 10 anos, um pouco mais, vivendo na Itália. Eu fiz a minha filosofia, depois a minha teologia, depois me ordenei lá, o mestrado, depois os primeiros anos como sacerdote também foram lá, e tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas na Itália. Quem sabe um dia até eu conte como e como foi e o que eu fazia. Mas agora não vem ao caso. E lá eu conheci um artista, um cantor, que ele é muito importante, muito conhecido no mundo. E agora, depois que passaram alguns anos que eu retornei aqui para o Brasil, aqui na minha diocese de Caxias do Sul, que fica perto de Porto Alegre. Então, fiquei sabendo, e eles também, que esse cantor iria fazer um concerto em Porto Alegre, no estádio do Internacional, no Beira-Rio. Esse cantor é o Andrea Bocelli. E a sua família, a família do Andrea, muito gentilmente, convidou a mim e toda a minha família, meus irmãos, meus pais, minhas cunhadas, para estar no show. E aconteceu
ontem, no dia 23 de setembro desse ano de 2018. E um dia antes chegou um e-mail da sua família dizendo aonde eu deveria retirar os ingressos e também uma pulseirinha que diz assim, meet and greet, que é encontrar e cumprimentar, para poder justamente, antes do show, ou depois do show, ir lá conversar com ele, cumprimentá-lo, eu e todos os meus familiares. E tenho que agradecer muito essa gentileza e esse amor que eles tiveram por mim. E por que eu estou contando isso? Por quê? Porque ontem, principalmente as minhas cunhadas, antes de chegar lá no show, me falavam, estamos ansiosas, porque vamos cumprimentar o Andrea Bocelli, esse grande cantor, e elas gostam muito dele. E também era a minha oportunidade de apresentá-lo para a minha família. Mas foi muito interessante porque elas estavam ansiosas e dizendo, mas como estamos nervosas, né? Porque vamos ter que cumprimentar essa pessoa realmente incrível, que elas gostam tanto. Mas, Padre Diego, por que você está contando isso? Por quê? Porque, claro que Andrea Bocelli é fenomenal, um grande cantor. Mas, depois que as minhas cunhadas falaram isso comigo, eu pensei, olha só, nós ganhamos de Deus, de Jesus Cristo, uma pulseira no nosso coração, de encontrar e cumprimentar. Todos nós somos chamados a estar com Deus. E olha o que é Santa Missa. Nos encontros passados, não sei qual que foi o encontro que eu falei da Eucaristia, a presença, que é o único lugar que tem a presença física de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é na Eucaristia. Quando a gente reza, Deus está de maneira espiritual. Na Eucaristia ele está fisicamente, também como verdadeiro homem com coração humano. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem está na Eucaristia. E nós temos essa pulseirinha para poder encontrá-lo, abraçá-lo e recebê-lo. E pensava ainda, como está, né? Se a gente fica ansiosos, tem uns que vão na missa todos os dias, já se deram conta do que é a Eucaristia, mas mesmo que seja uma vez por semana, com que ansiedade a gente, né, chega perto de Jesus e Eucaristia. Eu dei o exemplo de um cantor famoso, mas estamos falando de Jesus, de Deus. Como é o nosso encontro com Ele. Se nós soubéssemos, se soubéssemos quem é Jesus Cristo, que nos ama tanto. Lá, aquela pulseirinha ontem no show, éramos poucos, mas muito poucos. Não chegava 15 lá. Mas Jesus se abre para todos. Todos são chamados a estar com Ele. E por que o padre está falando isso? Porque justamente o pecado contra o Espírito é não aceitar esse Deus que nos ama tanto. É deixá-lo com os braços abertos, louco para nos abraçar, e nós não vamos abraçá-lo. Esse Jesus maravilhoso, como nós falamos em outro encontro sobre o sacramento da reconciliação, sobre a confissão, está lá para nos perdoar, e somos nós que não aceitamos o perdão de Deus. Como diz o Papa Francisco, Deus nos perdoa sempre. Somos nós, muitas vezes, que não aceitamos o perdão de Deus. Então, como Ele vai nos perdoar? Como Ele vai nos amar se nós não queremos esse amor na nossa liberdade? Porque o nosso coração só tem a maçaneta por dentro, não por fora. E Deus nos deu a liberdade. Ele não chega na porta do nosso coração e arromba. Ele toca. Eis que eu bato.
eis que eu toco. E somos nós que abrimos ou não abrimos para Deus. Então, vamos pegar agora o catecismo da Igreja Católica, no número 1864. 1864. E o catecismo da Igreja Católica nos diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. E o catecismo cita essa passagem do Evangelho de São Marcos. E continua o catecismo da Igreja Católica: a misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Termino de citar o catecismo da Igreja Católica. Então, somos nós que rejeitamos o perdão. Então, por isso que Jesus diz que é o perdão que não pode, né? É o pecado, não o perdão, é o pecado que não pode ser perdoado. Por quê? Porque ele perdoa sempre. Mas se a gente não aceita o perdão, como a gente vai ser perdoado? Se a gente não aceita a salvação. E vemos a ação do Espírito Santo, quando fala o pecado contra o Espírito Santo, porque é o Espírito do amor, é o Espírito que nos abre a salvação. Como entrou a salvação no mundo? Em Jesus Cristo. Mas não foi através do Espírito Santo que Maria concebeu cheia do Espírito Santo? A salvação entrou pelo Espírito Santo, por isso o pecado contra o Espírito. Também em Pentecostes, quando começou a igreja, não foi a ação do Espírito Santo? E nos diz o Concílio Vaticano II que a igreja é como o sacramento da salvação. Então, é o pecado que fere, que vai contra a salvação, que vai contra o perdão maravilhoso de Deus. Padre, tenta explicar isso com um exemplo. Bom, todos os exemplos, comparações são sempre limitadas, mas eu vou tentar. É como, por exemplo, um banco, certo? Um banco. Vamos supor um banco que diz: todos os brasileiros têm o direito de receber, vamos colocar aqui, R$1.000. Todos os brasileiros têm direito de receber R$1.000. Mas para isso, devem ir à agência mais próxima e retirar os R$1.000. A pergunta é essa: os R$1.000 eram para todos os brasileiros? Sim ou não? Sim. Todos os brasileiros receberam R$1.000? Não. Depende. Se foram buscar. De repente, se todos foram buscar, todos receberam R$1.000. Mas depende. Aquele que não foi na agência pegar, não ganhou. Então, mudo a pergunta. A salvação de Deus é para todos? Sim. Não escutei. Sim. Sim, é para todos. Mas todos vão ser salvos? Como não? Depende. Todos podem ser salvos. Mas, de repente, não. Por quê? Porque tem que aceitar na sua liberdade a salvação de Jesus. Tem que aceitar. Tem que aceitar o perdão. Então, se a pessoa chegar e dizer: eu não aceito o perdão, que triste. Ou não acreditar, não crer na misericórdia. E aí vem o pecado do desespero, que vai contra o dom da esperança. Vamos pegar no Catecismo da Igreja Católica o número 2091. 2091. E nos diz assim: pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação. Os auxílios para alcançá-la
ou o perdão de seus pecados. O desespero se opõe à bondade de Deus, à sua justiça. Porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Então, o desespero é horrível porque é não acreditar na misericórdia de Deus. É como aquele que diz, padre, mas eu já fiz tanta coisa errada, tanta coisa errada. Eu sou também capelão da pastoral carcerária e tantos outros lugares que já tive. Também ajudei nessa pastoral na Itália, mas poderia citar tantos outros lugares. Às vezes, padre, eu já fiz tanta coisa errada, como Deus vai me perdoar? Pois o amor de Deus é eterno e infinito. Não importa o teu pecado, Ele vai te perdoar sempre, se você estiver arrependido. Agora, se você pedir perdão, mas não querer o perdão, porque na hora H o padre diz, muito bem, deixa disso. E você diz, não, eu não quero. Uma coisa é saber que pode cair de novo. Né? Aí não tem problema, porque isso eu já expliquei aqui. Né? Porque às vezes a gente sabe que a gente pode cair de novo, mas na hora eu não quero. Agora, se de repente o padre diz, bom, larga essa pessoa. Ah, não, eu não vou largar. Então, Deus pode te perdoar? Não. Aí depois diz, ai, o padre não quis me perdoar. Não é que aquele que quer ou não quer. Não é Deus que não quer perdoar. Deixa aquela pessoa, quando eu estou falando de adultério aqui, né? Deixa tu vai ser perdoada. Agora, é claro, tu não quer deixar, então, como Deus vai te perdoar? Então, Deus perdoa sempre. Essa salvação também transmitida na igreja. Eu falei pelo sacramento da confissão, mas também não é só pelo sacramento da confissão. Mas quando a gente pensa, ai, esse pecado Deus não vai me perdoar. Deus perdoa sempre. Jamais devemos duvidar do amor misericordioso de Deus. Deus é amor. Deus não veio chamar os justos, mas os pecadores. E é bonito ver no Evangelho esses grandes pecadores que aceitam a misericórdia e se transformaram em grandes santos. E aqueles que achavam que não tinham pecado, estavam fechados à misericórdia de Deus e viraram as costas para Deus e ficaram com seu coração cada vez mais endurecidos. Então não importa o nosso pecado, eu estou tentando repetir várias vezes para que entrem não só nos nossos ouvidos, mas também no nosso coração, que Deus é amor, não precisamos ter medo de Deus. Deus nos ama, está sempre com os braços abertos para nos receber. Nós temos essa pulseirinha que eu falei no início, né? Do meet and greet, né? Ou greet, né? De estar sempre, mais do que isso, nós temos, né? Essa permissão de sempre nos aproximar de Deus. Ele sempre nos quer perto dele. E ele sabe que o pecado é aquilo que nos faz mal, que nos entristece, que acaba com as nossas relações fraternas, que acaba com as nossas amizades, que vai nos destruindo a imagem de Deus na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que o pecado entristece tanto a Deus. Mas quando um pecador arrependido, e somos todos pecadores, queridos irmãos e irmãs, então sim, né, Deus nos ama ainda mais. Muito bem. E por isso, jamais devemos perder a esperança em Deus. Mas, Padre Diego, o que é esperar? É ser otimista? É ser aquela pessoa otimista que acha que tudo vai dar certo, que acha tanta... Bom, se for, melhor, né? Mas eu quero deixar aqui essa explicação sobre a esperança, já que falamos do desespero, que é um pecado contra a esperança, agora o padre vai falar o que é esperança. Muito bem, a esperança, esse dom teologal que recebemos pelo batismo, a esperança não é otimismo. Otimismo
e pessimismo são estados de ânimo, são sentimentos. Tem pessoas que são mais otimistas, acham que tudo vai dar certo e são otimistas. São. Poderíamos aqui explicar o porquê, etc., mas não é o momento, mas né, se é algo né, da neurociência, o que seja, ou porque está tudo dando certo, mas o otimista acha que tudo vai dar certo. E tem as pessoas que são pessimistas, elas acham que tudo vai dar errado. E aí pode acontecer até que, às vezes, pela doença da depressão, ainda são pessoas deprimidas. Mas a esperança é outra coisa, não é estado de ânimo, não são sentimentos, ou não é levado pela doença da depressão, porque já existiram santos que tinham a doença da depressão. Se eu não me engano, Santo Henrique. Mas tem alguns que sofriam depressão. Mas como assim? Sim, é uma doença também. Ou eram pessimistas? Sim, é um estado de ânimo. Mas então, Padre Diego, o que é esperança? Esperança não é um achismo. Esperança é a certeza, é o ato da nossa vontade colocada em Jesus Cristo, que não falha mais. E nunca, jamais. Então, a esperança é a certeza, não é o achismo. O cristão tem certeza que tudo vai dar certo, mesmo se ele é pessimista, mesmo que ele tenha um sentimento. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes tem alguns sentimentos, a pessoa acorda também, né? Ou está tudo dando errado e parece que puxa para trás e a pessoa renova a sua esperança e diz: Jesus, meu sentimento hoje está lá para baixo. Eu não me aguento mais, nem vontade de sair da cama. Mas em teu nome eu vou lutar. Porque eu sei que o bem sempre vai vencer. Mesmo que eu tenha que fazer tudo com sentimentos lá embaixo, com dificuldade. E se eu tenho depressão, eu vou buscar o médico, eu vou buscar ajuda, eu vou procurar o psicólogo, eu vou rezar para que Deus me cure, se for da vontade dele. Mas se eu tiver que carregar essa cruz, pois eu vou carregar, mas não vou me deixar que ela me destrua e me derrube. Pode até me derrubar, mas que não me mantenha lá caído. Então, a esperança não é sentimentalismo. Assim como também, já que estamos falando da esperança, que é uma virtude teologal, também podemos falar da fé e do amor. Também não são sentimentos. Hoje eu creio, amanhã eu não creio, porque meu sentimento dá barra. Não. É essa adesão à fé em Jesus. O amor não é sentimentalismo barato. É a certeza, é o querer. Então eu posso ter os piores sentimentos, mas eu continuo ajudando meus irmãos, as minhas irmãs, continuo amando o próximo, continuo fazendo as coisas. É como um exemplo. Muito bem. Vamos supor, uma mãe que ama o seu filho, recém-nascido. De repente, de madrugada, o nenê começa a chorar. Começa a chorar. Bom, qual que é o sentimento da mãe? Que de repente trabalhou o dia inteiro, ou fez isso, ou fez aquilo. Bom, de repente não, com certeza vai estar cansada. Qual que é o sentimento? De ficar onde? Na cama, né? Que está quentinho, que está bem, que está com sono. Então os sentimentos estão lá embaixo, no sentido que ela não quer saber de ficar de pé, né? De ir lá. Mas uma mãe que ama o seu filho fica deitada na cama? Vai, se levanta, mesmo no frio, e vai lá acudir o seu filho ou a sua filha. Isso é amor. Isso é amor. Então, é só um exemplo para dizer que o amor não é sentimento. Eu posso ter o sentimento lá embaixo e amar maravilhosamente. Ou também, eu posso estar com o sentimento lá em cima, né? Como o vento, quando está aí com o barco à vela e de repente sopra o vento, melhor ainda. Mas nem
vamos dizer assim, o otimismo nem o pessimismo vão me impedir de amar, de acreditar e de esperar em Deus. Então, Jesus aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança e aumenta o nosso amor. Se alguém está assistindo e quer escrever essa oração, aqui nos comentários pode escrever: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha esperança, Senhor, aumenta o meu amor. Muito bem, então, era para mostrar que devemos sim amar a Deus, que Deus nos ama sempre, nós devemos sempre aceitar esse perdão, esse amor incondicional de Deus. Ele está sempre pronto para nos encontrar, para nos abraçar, para nos amar. Ele não está fora de si, porque ele deixa tudo para estar conosco. Olha só. E aceita tudo para estar conosco. No início eu falava da Eucaristia. Ah, se soubesse. Pois, queridos irmãos e irmãs, quantos sacrários que temos, quantas igrejas que muitas vezes estão vazias. Ninguém durante o dia passa para dar um oi para Jesus, e Jesus mesmo sabendo que teria que passar pela solidão de tantos sacrários, ele aceitou para estar conosco. De uma maneira ainda maior, como eu falei, fisicamente conosco. Claro que espiritualmente está sempre, nós estamos trabalhando, estamos em casa, Deus está sempre conosco. Mas ele quis permanecer conosco através da Eucaristia, que é uma mostra a mais desse amor eterno de Deus. Muito bem, então ele não está fora de si. Ele sabe muito bem aquilo que está fazendo. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos terminando esse nosso momento de estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus. Semana passada um padre me disse: fiquei sabendo do seu estudo, mas que história é essa de ação sistêmica da Palavra de Deus? Pois bem, estudo porque estamos estudando e começamos a fazer esse estudo pelo Evangelho de São Marcos, porque, como eu falei, é o mais curtinho, para a gente ter a visão geral da vida de Jesus. Estamos seguindo, é claro que cada segunda-feira, cada encontro, vamos seguindo a sequência, mas se você perdeu algum encontro, você pode assistir, porque as passagens, cada passagem, a gente faz o nosso estudo. E aqueles que perderam, pois bem, temos o nosso canal do YouTube, Savipa, São Vicente de Paulo. E façam a sua inscrição, não custa nada, mas quando tivermos 250 inscrições, vamos colocar o primeiro vídeo sobre a história da igreja. Olha só que maravilha, o estudo da Bíblia, o estudo da história da igreja, e queremos mais adiante também o estudo do compêndio da doutrina social da igreja. Mas, para isso, é importante também a participação de vocês. E a segunda parte sobre a ação sistêmica da Palavra de Deus, pois ação, porque a gente sempre coloca um propósito para fazer. Ou eu deixo aqui nos comentários, ou cada um, aqueles que estão aqui também, a gente faz nosso propósito da semana. Por quê? Para colocar essa passagem, esses ensinamentos, na nossa vida de maneira prática. Prática. Então, por exemplo, o propósito dessa semana, cada um pode escolher aquilo que quiser. Eu proponho, como dica, ir diante de um crucifixo. Na nossa casa, pegar um crucifixo, estar diante de Jesus, é uma imagem de Jesus crucificado, e falar para Jesus: Jesus, eu acredito na tua salvação, no teu amor por mim. Eu aceito o teu perdão, misericórdia. Fazer uma oração espontânea de quem aceita a salvação de Cristo, aceita o perdão de Jesus. Então, é um propósito. Estudamos, depois colocamos em prática aquilo que
nós refletimos sobre a palavra de Deus, e é sistêmica, por quê? Porque quando essa passagem entra no nosso coração, amamos Jesus pela sua palavra e praticamos essa palavra, então ela é sistêmica, porque ela transforma a nossa vida, as nossas relações, começando com a nossa família. E assim, né, com as nossas amizades, com todas as pessoas que vão estar conosco no nosso trabalho, é sistêmico. Então, estudo e ação sistêmica da palavra de Deus. E também é interessante, porque à medida que vamos estudando e vamos colocando até para nossa memória, é importante. Esse capítulo, tratou sobre esse tema. Eu me lembro que eu fiz esse propósito. Pois bem, se a gente começa a fazer esse exercício, no final do Evangelho, a gente já vai ter todo o Evangelho também na nossa cabeça. Porque com a memória também, vamos dizer assim, com a nossa imaginação visual, etc., a gente vai saber, sim, é verdade, começou por aqui, a gente tratou esse assunto, eu me lembro desse propósito, tudo ajuda. E assim a gente vai poder também guardar a palavra de Deus no coração, mas também na nossa inteligência, na nossa razão. Pois bem, eu vou dar agora a bênção e depois, nós que estamos aqui na casa da Associação Savipa, vamos continuar e vamos elaborar também o nosso propósito da semana. Se alguém tiver também alguma pergunta sobre essa passagem ou algum comentário, agora também é o momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.